Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, lá em João capítulo 16. Ele é um capítulo extenso, grande, mas nós vamos vê-lo de uma forma mais rápida, até porque a gente teria que ter muito tempo para ver todos os detalhes desse capítulo, mas é muito importante que você fique aí com a sua Bíblia aberta. Se você tiver no celular, não tem problema, fica com ela ligada, porque aí durante o nosso tempo a gente vai ler esse capítulo todinho, em diferentes partes. Antes da gente ler a primeira parte, só para a gente recapitular de maneira rápida, para a gente se situar aí onde esse texto está, a gente está no capítulo 16 de João, né? Nós vimos o livro todinho até aqui. E desde o capítulo 13, João começa a narrar e a registrar os últimos momentos da vida de Jesus. Então, do capítulo 13 para cá, João começa a narrar e a os últimos momentos da vida de Jesus. E a gente vê que Jesus investe esses últimos momentos nos seus discípulos. Ele sai das multidões, dos milagres, dos grandes ensinamentos, para ficar de maneira mais íntima com os seus discípulos, com aqueles homens que ele havia se dedicado tanto tempo, discipulado e ensinado e amado. E nesse capítulo 16, Jesus vai falar sobre perseguição. Ele vai falar que a perseguição vai acontecer e ela vai se intensificar, principalmente agora em que ele vai morrer e vai ressuscitar e vai para junto do Pai. Jesus vai falar do Espírito Santo. Jesus vai confortar os seus discípulos de que ele estaria indo junto com o Pai. Ele não estaria mais ali de corpo presente, mas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estaria ali com o seu povo. E Jesus também vai falar sobre capacitação. A capacitação dos seus filhos, a capacitação do seu povo de enxergar a alegria em viver com Ele, mesmo em situações difíceis. Então, eu queria que você acompanhasse comigo, do versículo 1 até o 4. Acompanha comigo, por favor, João capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Nesse primeiro bloquinho aí, nós já vemos Jesus falando que as perseguições vão se intensificar na vida daqueles discípulos. Principalmente a partir do momento em que Jesus morrer, Jesus for assunto aos céus e estiver com o Pai, os judeus, a liderança religiosa, esse povo que já estava em perseguição contra Jesus, eles vão intensificar as mortes, as prisões e as perseguições contra os discípulos de Deus. E quando Jesus usa essa palavrinha aí no versículo 1, quando Jesus fala, olha, estou falando essas coisas para vocês, para que vós não vos escandalizeis, essa palavra tem um sentido de que, para que vocês não se revoltem, para que vocês não fiquem enfurecidos, para que vocês não se surpreendam quando isso acontecer, quando as perseguições se intensificarem. Assim que Jesus fosse para o Pai, as perseguições dos judeus contra esses cristãos iriam se intensificar. E aí Jesus fala, eles vão expulsar vocês das sinagogas, eles vão caçar vocês, eles vão matar vocês, e eles ainda vão fazer isso em nome de Deus. Porque a liderança religiosa daquela época, aqueles líderes judaicos, eles estavam tão cegos e tão longe de Deus, que eles acreditavam de fato que perseguindo aqueles cristãos, perseguindo aqueles homens e mulheres que criam nesse Jesus, que se dizia o Messias, eles estariam cumprindo a vontade de Deus. Lembram do exemplo de Paulo? Lembram do exemplo do apóstolo Paulo? Que era um grande líder religioso, ele estava na nata da religiosidade judaica, fariseu, de família tradicional judaica. Ele tinha certeza, antes de sua conversão, de que ele perseguindo os cristãos, que ele matando os cristãos, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Só após o seu encontro real com Deus e com Cristo, é que ele entende toda a situação. Então a intenção de Jesus aqui nesse comecinho do capítulo,
É avisar esses discípulos. É como se Jesus dissesse: olha, eu estou avisando a vocês que grandes perseguições virão. Estou avisando a vocês de que o bicho vai pegar, que a coisa vai ficar feia e vocês precisam se preparar para isso. Mas o segundo bloco, acompanha comigo, por favor, a partir do verso 5 até o versículo 15. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, que vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Aqui Jesus vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus começa falando das perseguições. Jesus começa avisando aqueles discípulos que as coisas iam piorar, mas que mesmo ele indo assunto aos céus, e mesmo ele indo para junto do Pai, e não estando ali a sua presença física, ele enviaria o Consolador. Ele enviaria da parte de Deus o seu Espírito, que iria habitar nesse povo, que iria habitar nos seus filhos, e iria ser aquele que traz o conforto, que traz a instrução, que traz entendimento. Por mais que Jesus não fosse mais estar com eles, principalmente nos momentos de perseguição, Jesus garante que esses discípulos não ficariam sós. Vamos ler juntos só o versículo 8. Lê comigo, versículo 8 só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala que esse Espírito vai vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus vai resumir aqui a missão do Espírito Santo. Convencer o mundo do seu pecado, convencer o mundo da justiça e do juízo. E antes da gente entender melhor isso, eu preciso relembrar algumas coisas para nós. Primeiro, o Espírito de Deus não age diretamente no mundo. O Espírito Santo não habita no mundo. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar na igreja. A partir do momento que nós temos o nosso coração transformado pelo amor de Deus, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós começamos a fazer parte desse corpo e, consequentemente, o Espírito Santo habita agora em nós. Não em nós individualmente, mas em nós como corpo de Cristo, como igreja. É por isso que nós não cremos em dois batismos diferentes. Nós cremos que no momento em que Deus regenera e transforma o nosso coração, nós fazemos parte da família de Deus e, consequentemente, o Espírito Santo habita em nós. Entendendo isso, então, gente, nós precisamos entender que a missão de Deus para o mundo só vai se cumprir através da igreja. A missão de Deus para o mundo só vai se cumprir através da igreja, capacitada por Deus através do Espírito Santo. Mas aí Jesus falou dessas três missões do Espírito Santo, e primeiro ele fala sobre convencer o mundo do pecado. O que seria isso? Gente, convencimento de pecado vem através da pregação da palavra. Então Jesus está falando de mensagem do Evangelho. Jesus está falando que nós vamos convencer o mundo do seu pecado. O Espírito Santo agindo através da igreja, convencendo o mundo do seu pecado através da pregação da palavra. Através do meu testemunho e do seu testemunho diante de pessoas que ainda não conhecem a Deus. A Bíblia deixa claro que esse convencimento do pecado só
gera real arrependimento através da pregação da palavra. Através da nossa vida em contato com gente que não conhece a Deus. Através do nosso modo de viver, que glorifica a Deus e aponta para Deus. Mas o Espírito Santo também tem a missão de convencer o mundo da justiça. E sempre que a Bíblia traz essa expressão mundo, ela está falando de um sistema de pessoas e de coisas que não reconhecem a Deus como seu Senhor. No contexto que Jesus fala, ele poderia muito bem estar associando isso aos judeus. A liderança judaica que perseguia a Cristo, que perseguia os cristãos. E os judeus iriam em breve cravar Jesus numa cruz. E talvez naquele momento que Jesus estivesse sangrando, todo machucado, morrendo, humilhado, talvez aqueles judeus tivessem pensado que era esse o fim que eles queriam. Talvez eles pensassem que estavam frustrando os planos daquele Jesus que se dizia o Messias, mas aquilo estava se cumprindo para a justiça de Deus. Eu e você só somos justos diante de Deus, porque a morte de Jesus na cruz nos justificou. Eu queria pedir para você abrir um texto comigo. Esse é o único texto que nós vamos sair de João. Romanos capítulo 3. Abre lá comigo, por favor. Romanos capítulo 3, do verso 21 a 25. Olha o que Paulo vai dizer a respeito da justificação pela fé através de Jesus, 21 a 25. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Espírito Santo age através da igreja, convencendo o mundo de que essas pessoas, de que eu e você, só somos feitos justos mediante o sacrifício de Jesus. E por fim, Jesus vai dizer que o Espírito vem para convencer o mundo do juízo. E em algum versículo do capítulo 16, que eu não me lembro qual, ele fala porque o Espírito que habita no mundo já está condenado. Quando Jesus diz isso, ele mostra que uma das consequências da pregação do Evangelho é mostrar ao mundo que sem Cristo, assim como o diabo, ele já está condenado. A gente vê através da Bíblia que a partir do momento que o pecado entrou no ser humano, lá na desobediência de Adão e Eva, a partir daquele momento que o pecado agora faz parte do meu DNA e do seu DNA, nós estamos automaticamente condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Se não fosse o sacrifício de Jesus por nós, nós estaríamos caminhando em fila reta em direção ao inferno. Porque nós somos merecedores do juízo de Deus. Mas nós só somos salvos pela graça de Deus, que um dia mandou Jesus para morrer na cruz por gente como eu e você. Acompanha comigo, por favor, o versículo até o 24. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes,
mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Observa comigo só mais uma vez o versículo 16. Alguém lê aí para mim em voz bem alta, apenas o verso 16. Existem 3 possíveis interpretações para essas palavras de Jesus. A primeira delas é que Jesus estaria falando da sua morte e ressurreição. Como se Jesus dissesse assim: olha, por um pouco vocês não vão me ver, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E vocês vão me ver, e eu vou aparecer para várias pessoas, e a alegria de vocês estará completa de novo. Uma outra interpretação é que Jesus estaria falando da sua segunda vinda. Como se Jesus estivesse falando: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar. Um dia eu voltarei e vou reinar sobre vocês e nós viveremos em novos céus e nova terra. E uma terceira e última possível interpretação dessas palavras de Jesus é de que Jesus estaria falando da descida do Espírito Santo. De que Jesus estaria ali falando: olha, por pouco eu não vou estar mais com vocês, mas em breve a alegria de vocês estará completa de novo, vocês terão gozo, porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. O que a gente tem que deixar claro é que essa passagem não vai deixar a gente escolher entre uma dessas 3, mas elas não necessariamente se anulam, porque existe uma coisa que une essas 3 possíveis interpretações, que é a questão de que Jesus quer ensinar aos discípulos que a tristeza e o sofrimento serão transformados em alegria. A tristeza e o sofrimento, as perseguições, os momentos difíceis serão transformados em alegria. E é por isso que ele usa o exemplo dessa mulher, da mãe, que está ali em trabalho de parto, sofrendo dores terríveis, numa situação complicada, está sofrendo, está numa situação difícil, mas assim que aquela criança nasce, o seu sofrimento, o momento difícil, aquela agonia é transformado em alegria. E notem que Jesus não fala que o sofrimento vai ser substituído por alegria, é diferente. Jesus fala que o sofrimento vai ser transformado em alegria. Assim como aquela criança que está nascendo e a mãe sente dores e passa por situações terríveis, mas assim que aquela criança nasce e a mãe pega aquela criança no colo, aquele sofrimento e aquela agonia é transformado em alegria. Por mais que os discípulos fossem sofrer, fossem passar por perseguições, por amor a Cristo, todo esse sofrimento seria transformado em alegria. Quando vissem Jesus ressurreto, após vencer a morte, ou quando o Espírito Santo fosse enviado à igreja em breve, ou ainda na segunda vinda, quando Jesus Cristo voltar e cumprir a sua palavra e reinar sobre o seu povo. E aí nós temos a última parte desse capítulo. Quero pedir que você me acompanhe nesses últimos versículos aí, a partir do verso 25. Jesus continua dizendo: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Tem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai.
Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vamos ler junto o último versículo? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já percebe que o coração dos seus discípulos ali já estava entendendo melhor tudo que ele queria dizer. Provavelmente o coração desses discípulos já estava sendo inundado por um discernimento e por um conhecimento de tudo que Jesus queria ensinar. Jesus ainda não podia explicar todas as coisas, mas ele deixa claro que o Espírito Santo desceria para a sua igreja, para que esse fosse aquele em que aquele entendesse de fato os ensinamentos de Jesus e pudesse viver de acordo com a vontade de Deus. Os discípulos começam aqui então a entender todo o plano maravilhoso. O Espírito Santo estivesse habitando de Deus, na igreja do Senhor. E nesses últimos versos, Jesus quer mais uma vez encorajar os homens. Deixar claro para eles que a vitória já era certa. E que por mais que as dificuldades iriam bater na porta deles, e que por mais que as perseguições iriam vir tentando enfraquecer a fé deles, tentando fazê-los esquecer de tudo que eles aprenderam com Jesus, Jesus já tinha garantido a vitória. E é por isso que esses discípulos e nós, consequentemente, precisamos ter paz em Jesus Cristo. Somente em Jesus nós podemos enfrentar dificuldades que são postas a nós. Existem coisas que só Cristo de verdade enfrenta nesse mundo. Existem coisas que pessoas que não amam a Deus nunca vão enfrentar. Mas eu e você só vamos vencer essas barreiras se a nossa fé estiver alicerçada em Cristo. Eu me lembro uns anos atrás, eu fui acompanhar o Valber no velório de uma menina lá do Núcleo Esperança. Marcela, o nome dela, se não me engano. Ela tinha 15 anos e faleceu de câncer. E a mãe dela, uma mulher muito crente, muito firmada em Deus, um relacionamento muito bom com Deus. E ela ficou meio em crise no velório da Marcela. Porque ela estava triste, profundamente triste, mas ela não estava desesperada. Ela não estava arrancando os cabelos, ela não estava se contorcendo ali sem saber o que queria virar a vida dela. E ela entra em crise e pergunta para o Valber: Valber, é errado eu não estar maluca? É errado eu não estar desesperada? E eu lembro do Valber falar para ela: não, não é errado não. Isso é consequência do seu relacionamento com Deus. Isso é consequência de um coração que tem paz em Cristo. Isso é consequência de uma caminhada de alguém que passa por dificuldades, perseguições e sofrimentos, mas consegue enfrentar tudo isso, porque tem um coração na palavra de Deus. E aí, gente, para a gente terminar, eu queria que a gente tirasse 3 lições desse capítulo. A gente poderia tirar muito mais coisas, mas como o nosso tempo não é tão grande, eu queria que a gente ficasse nessas 3 lições. A primeira delas é que se existe uma certeza na nossa vida, é que nós vamos enfrentar perseguições. Eu lembro uma vez um missionário, lá na Vila Formosa, eu era adolescente, faz muitos anos, e ele, um missionário já aposentado, bem velhinho, e um dia ele foi falar na escola dominical sobre a missão dele, algumas histórias dele com povos indígenas. E ele começou falando uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele falava assim: irmãos, o ministério e a vida com Deus tem uma irmã que anda de mão dada com ele, que se chama sofrimento. A partir do momento que eu e você
temos um compromisso de amor com Cristo, a partir do momento que o nosso coração é transformado por Cristo, uma coisa nós podemos ter certeza: nós vamos enfrentar aflições. Nós vamos enfrentar diversas vezes por perseguições. E é interessante, porque no comecinho do capítulo, Jesus deixa claro para aqueles discípulos que a força das perseguições que iriam afligi-los viria da religião, viria da liderança religiosa judaica da época. E muitas vezes, e principalmente no nosso contexto, as perseguições que nós sofremos vêm de ambientes religiosos, cristãos, evangélicos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma outra lição que esse texto nos dá é que o Espírito Santo de Deus habita em nós, gente. O Espírito Santo de Deus habita na igreja. É Ele que nos exorta, que nos capacita, que nos encoraja. Pode perguntar para o pastor Renato, para o Neilon, para qualquer outra pessoa que passou por essa caminhada de seminário, até ser pastor. Não tem nada que nos ajude a estar aqui com esse microfone na mão, se não for a capacitação do Espírito Santo. O texto deixa claro que o Espírito de Deus age através de nós. O texto deixa claro que o Espírito de Deus e o próprio Deus têm uma missão no mundo. Mas essa missão só vai ser concretizada através da igreja, porque o Espírito Santo não habita no mundo, mas ele habita na sua igreja. E uma última lição é que nós precisamos ter a certeza de que por mais que a gente passe por sofrimentos e perseguições, tudo isso em breve vai ser transformado em alegria. Todas essas perseguições, todos esses sofrimentos serão transformados em alegria. Eu anotei um versículo aqui para ler, os irmãos não precisam abrir. Romanos 8,18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por perseguições, mas o Espírito Santo habita em nós e Ele quer agir através de nós. E a gente tem que lembrar de que em breve todos esses sofrimentos serão transformados em alegria. E por fim, nós precisamos desfrutar dessa presença do Espírito Santo. Nós precisamos falar mais uma vez sobre algo que temos ouvido desde que nos convertemos. Tempo com Deus diário. Bíblia, oração, estar em comunhão. A Bíblia deixa bem clara que existe um papel nosso nesse nosso relacionamento com Deus. A Bíblia deixa bem clara que nós podemos apagar a voz do Espírito Santo. A Bíblia deixa clara de que o Espírito Santo habita em nós, mas que nós temos um papel nisso. A Bíblia nos exorta a nos encher do Espírito Santo. E isso nós só vamos fazer, gente, através da busca diária por Deus. Bíblia e oração. E eu queria te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E queria que você pensasse um pouco na sua rotina. Queria que todos nós, na verdade, pensássemos em tudo que esse texto nos ensina. Pensássemos que o próprio Deus nos deu uma ferramenta tão maravilhosa para nos aproximar dEle. O próprio Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa de nos fazer crescer espiritualmente, de fazer ter mais comunhão com Ele, de ter um relacionamento melhor com Ele. Muitas vezes nós passamos anos e anos ouvindo essa mesma palavra, e eu digo isso para mim, em primeiro lugar. Mas nós nunca galgamos relacionamentos mais profundos com Deus. Parece que existe uma linha de espiritualidade na nossa vida que a gente nunca consegue ultrapassar. A gente começa a ler a Bíblia, a tirar tempo de oração e de repente tudo isso desmorona. E eu queria que nós orássemos para que Deus nos ajudasse a aproveitar essa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos deu, que foi seu Espírito Santo habitando em nós. E nós precisamos nos encher desse Espírito Santo.